Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Novamente estamos aqui para fazermos nossa reflexão sobre a palavra de Deus. E eu gostaria de poder falar com vocês sobre o Espírito Santo. E nós começaremos a estudar aqui no caso Atos, no capítulo 1, a partir do versos 8. O que infelizmente eu vejo, e essa semana teve uma pessoa que esteve, a gente estava conversando em 3 pessoas, eu e mais 2 no caso, e a outra pessoa falando para um outro amigo que o que Deus tinha feito, mas Deus tinha feito coisas só materiais, né? Coisas que o homem deseja, tipo, ele estava explicando que Deus tinha dado uma casa para uma outra pessoa, maravilhosa, tal. E eu entrei então na conversa e falei que isso não era o Evangelho. O Evangelho não era aquilo que Deus pode nos dar, aquilo que Deus pode completar ao nosso desejo de termos. Já comentamos sobre essas coisas todas do que o homem quer: a riqueza, o poder, a glória, a fama, a casa, o carro, o que quer que seja. E o Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus é para que nós pudéssemos aprender com Ele aquilo que Ele ensinou. E também no meio de tudo isso, porque é o pensamento dentro da igreja, principalmente na igreja evangélica, dessa questão desse poder do Espírito Santo. Aqui em Atos 1, no versículo 8, antes da ascensão de Jesus, Jesus está conversando com seus discípulos, ali antes de subir aos céus, e ele fala o que para eles, algumas coisas aqui. No versículo 8, diz assim, mas ele fala para eles ficarem ali em Jerusalém, que eles seriam revestidos de poder, né? De dunamim, né? Ou seja, esse dunamim vem de dinamite, poder, esse poder explosivos aí, né? Que viria do pneumatos, que era o Espírito. E diz assim o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o pneumatos, né? E sereis minhas testemunhas. Testemunhas aqui seria aquele mártir, né? Aquele que morre por um ideal. Esse é o caso de testemunha, né? Não é ser testemunha na boa, tranquilamente. Serão minhas testemunhas, serão mártires, no caso. Tanto em Jerusalém, então naquele momento dentro de Jerusalém, como também em toda a Judéia. Aí você aumenta para o estado da Judéia, no caso eu vou falar assim, depois Samaria e também aos confins da terra, né? Mas então seria um foco inicial em Jerusalém, depois esse evangelho, esse poder seria expandido, essas testemunhas, né? Seriam expandidos esses martírios, né? Martures, que é no caso aqui, ou martures. Então é interessante porque se pensa que o poder de Deus seria o poder dentro do culto da igreja, a questão dos pentecostais principalmente, de receber o Espírito Santo e falar em línguas e rodarem, dançarem, que isso é poder de Deus. Não, o poder de Deus, a gente vai ver o que é o poder de Deus no Espírito Santo. Então Jesus está dizendo a vocês, vão ser revestidos de poder, de dunamis, de dinamite, né? Pelo Espírito Santo. E ele vem falando antes nos seus textos ali, no caso nos seus textos, não, nos seus diálogos com os seus discípulos, ele vem ali explicando a questão do Consolador. Em João, no livro de João, ele vai falar, a partir do capítulo 14, 13, ele vai falar muita coisa sobre o Espírito Santo. E ele fala o seguinte, é interessante que ele fala algo assim, ele está aqui para subir, e aqui em João ele está bem antes dessa ascensão dele aqui. E ele fala, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Consolador, ele não pode descer, né? Ele vai falar várias coisas sobre o Espírito e vai falar aqui, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Né? Isso é no versículo 26 do capítulo 14. No versículo 16 ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês.
Aí ele também vai falar sobre o Espírito também do Santo no texto 26 do capítulo 15. Quando, porém, vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Né? E agora vem aqui no versículo 7 do capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Né? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então Jesus tinha que ascender ao céu para que o Espírito pudesse descer. O Espírito não podia descer à terra enquanto Jesus estava aqui. Então Jesus não está na terra. Jesus está em algum lugar que nós cremos lá, que é ao lado do trono de Deus, intercedendo por aqueles que creem no nome dele. E ele então envia esse Espírito, vai enviar o Espírito. E as pessoas que creiam nele, iam crer, seriam revestidas de poder. Né? E aqui ele vai completar. Se eu não for, o Consolador não virá, o Paráclitos no caso, para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá. Então, não é o homem que convence, é o Espírito Santo de Deus que convence a outra pessoa. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai convencer, é ele que convence, não somos nós, principalmente se nós olharmos para a questão de riqueza, de glória, de poder, de fama, do que as coisas que acontecem, de cura inclusive, não somos nós, né? Seríamos canal, como foi dito lá em Atos, vocês vão receber poder, então vocês vão ser canal desse poder, desse Consolador, desse Paráclito, para poder expressar quem eu sou. E esse Consolador, esse Espírito, esse Paráclito, é ele que vai revelar ao mundo quem eu sou e quem é o Pai. Né? E é ele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Jesus fala, então você vai ter uma gama muito grande de pessoas no mundo que não creem em Jesus Cristo. É o direito delas, mas está aqui também. Do pecado de não crerem nele. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Ele vai embora e não volta. Quem volta, ele vai voltar depois, segundo os escritos bíblicos. Mas quem está aqui hoje, que revela a quem é Jesus, quem é Deus, é o Espírito Santo. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então tem o julgamento já do príncipe desse mundo, o dominador desse mundo, que nós entendemos que é o adversário. Bom, muitas vezes os adversários somos nós mesmos, né? Nós somos adversários de nós mesmos. Então nós temos aqui um texto em que Jesus vai nos revelar que vai ter um ente, que nós cremos então que faz parte da Trindade, temos Deus, Jesus e o Espírito Santo, que estão amalgamados, né? Todos eles numa mesma forma ali. E ele então sobe ao céu, vai ser a ascensão, e o Espírito Santo vai descer para poder revestir de poder esse Espírito Santo. E nós vimos aqui então que ele tem um poder muito grande, um dunamus, né? O dinamite, essa força aí, esse poder, e é ele que convence, não somos nós que convencemos. Então, se nós queremos trazer, Jesus fala para os judeus de que eles andam pelo mundo inteiro para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Em 2021, seria um convertido para qualquer tipo de religião. Mas na religião cristã, no caso, é um convertido que tem que crer em Jesus para que a alma dele seja salva. Né? Então, esse convertido, Jesus fala para os judeus, vocês andam no mundo atrás de um prosélito e faz essa pessoa 2 vezes filho do diabo. Por quê? Porque você vai colocar peso sobre essa pessoa, carga sobre ela, mandamentos, e o que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Já conversamos sobre isso algumas vezes. E também é a questão do cristianismo. Traz a pessoa para o cristianismo, mas ao invés dela ser liberta, né, e ela sentir-se liberta, em liberdade, em alegria, ela é colocada sobre ela uma canga de que ela não pode fazer um monte de coisa. Na verdade, as pessoas depois vão perceber, mas eu tinha tanta liberdade lá e agora eu vim para Jesus, não tenho liberdade. Mas isso não é Jesus. Isso é homem. São os homens que dominam as igrejas, são homens com seus pensamentos humanos, são doutrinas de homem, não é doutrina de Deus, não é doutrina de Jesus, não é doutrina do Espírito Santo. Então esse Espírito ele vem para convencer pecado, justiça e juízo. E é ele que convence. Não é nada, não é você poder falar que você foi para Jesus e você ganhou isso, ganhou aquilo, não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. Isso acontece em qualquer religião. Isso pode acontecer até para quem não tem religião. Tem muito ateu que é muito bem de vida.
Então Jesus não veio ao mundo, derramou seu sangue e enfrentou a morte para que você pudesse depois dizer para outra pessoa que se ela tem Jesus ela vai ter coisas, vai ter coisas materiais. Não é isso. Então Jesus está colocando esse paráclito, esse ser, esse espírito, o espírito é o ruá, né? O vento, né? O sopro de Deus no meio da terra, e para que nós pudéssemos abrir nosso coração e nós então entendermos quem é Jesus, quem é Deus, porque ele diz que ele vai ensinar para nós quem é. Então, se nós não conseguimos entender o que é esse espírito, o que é esse vento, esse ruá, esse sopro, e Jesus então vem nos mostrar, ele é o consolador, ele é o instrutor, ele é o promotor, ele vai ser como uma testemunha de quem eu sou, de quem é o Pai. E a testemunha, nós podemos ter testemunha ocular do fato. Então ele conhece e ele vai falar para vocês todas as coisas, e vocês então vão poder entender. E esse poder que existe nesse Espírito, nós temos duas revelações de Paulo, no caso, do apóstolo Paulo, uma em Coríntios e outra em Gálatas, onde em Coríntios ele vai falar sobre os dons do Espírito, né? O dom do Paráclito, o dom do Consolador para cada pessoa. E no texto de Gálatas ele vai falar sobre o fruto desse Espírito. Então, para que nós possamos entender, vamos dar uma olhadinha primeiramente aqui nos frutos do Espírito Santo, né? Que é uma guerra, né? Essa guerra entre a carne, a nossa sarx, a carne nossa, os nossos desejos, e o desejo do Espírito Santo. Então nós temos aqui essa carne que briga, que milita, né? Então as obras da carne é o que se faz, né? E o fruto é o que nasce do fruto mesmo. Você joga a semente e a semente ela cresce e vai dar o fruto. E nós, nas obras, nós temos que fazer. Então Paulo vem nos dizer aqui em relação à carne, a sarx, e em relação também ao pneuma, ao espírito. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? A vontade da carne. Porque a carne milita, ou seja, a carne ela luta contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, não são iguais, são opostos. Então um briga com o outro, para um dominar o ser humano, dominar o ser humano, ou a carne, a sarx, ou o pneuma, que é o espírito. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Ele está falando aqui sobre as obras da carne, da relação à carne e ao Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, quais são as obras da carne? Nós estamos aqui, desculpa, em Gálatas 5, no verso 16 em diante. O fruto da carne, da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Bom, então ele vai elencar diversas situações em que são esse desejo da carne que nós temos, da sarx, de fazermos todas essas coisas que seria ao contrário daquilo que o Espírito que deseja fazer. Então, não só essas coisas que aqui diz, mas também são coisas que nós achamos que sejam boas. Diz um velho ditado de que o inferno está cheio de boas intenções. São as boas intenções que nós temos de dizer, então, que se você também está em Cristo, você vai ter a glória de receber bens materiais. Para mim, seria uma questão dessa, da militação da carne, do desejo carnal de pessoas, de quererem trazer Jesus, não pelo que ele e não pelo que Deus mas pelo que ele pode fazer por você. Então Deus pode te curar, Jesus pode te dar riqueza, Deus pode te dar riqueza. E não é isso que nós vemos no textos bíblicos. Nós temos pessoas que tiveram uma boa riqueza, como Abraão, Isaac e Jacó, como José. Nós tivemos pessoas que não teve riqueza, como vários dos profetas
Nós tivemos pessoas que tiveram condições como Salomão e Davi, outras que não tiveram condições nenhuma. Então, isso é o que acontece também hoje, nesse mundo nosso. Nós temos pessoas ricas e pessoas pobres, mas nós não temos o direito, não pelo Espírito do Consolador, do Revelador, do Educador, do Promotor de quem é Deus, de quem é Jesus, de dizermos que se você está em Cristo, você vai estar bem de vida. Porque nós sabemos que tem pessoas que estão em Cristo, que creem em Jesus Cristo, e não estão bem de vida, tem a sua luta, a sua árdua labuta, e muitas vezes não tem dinheiro para prazeres nenhum. Então não é isso que Jesus veio fazer, não é pelo sangue dele derramado que ele veio dar para você riqueza. E mesmo Jesus andou ali, pelo tempo dele na terra, nos 33 anos dele, segundo a Bíblia, ele era uma pessoa que não tinha condições. Alguém foi dizer: Senhor, onde é que o Senhor assiste? Ou seja, onde é que o Senhor mora? Onde é que o Senhor dorme? Eu não tenho onde morar, eu não tenho onde colocar um travesseiro, né, por minha cabeça. Então eu durmo a um relento, durmo lá, durmo aqui, eu não tenho. E ele não tinha nem bolsa, porque quem cuidava da bolsa, das arrecadações que eram dadas a Jesus, era Judas. Jesus não se metia com isso. Jesus não estava preocupado com dar riqueza. Jesus não estava preocupado em curar. Eu já disse para vocês que no texto de Marcos, Jesus diz que quando o pessoal vem e fala assim: Senhor, tem um monte de pessoa lá para ser curada, eles vieram para ser curada. Ele diz: eu não vim para isso. Eu vim para pegar o Evangelho, as boas novas de que o reino de Deus está no meio de vocês, está no meio do mundo. Sou eu o reino de Deus, né? E tudo aquilo que eu represento, tudo aquilo que eu digo que sou. Então ele não está preocupado com essas coisas, não. E a gente então troca essa questão de Jesus, de Deus, por uma riqueza, por uma fama, por uma glória humana. Tentando convencer a pessoa de que Jesus é a melhor escolha dela, né? Dentre todas as religiões, Jesus é a melhor escolha porque ele te dá isso, te dá aquilo. Não, não é isso não. Você vai ter que aprender, você vai ter que chegar a Jesus, e nós temos religiões aí de que as pessoas também não tinham nada e entraram nas religiões e tiveram alguma coisa. E foi o momento dela, e ela foi trabalhando aquilo e as coisas aconteceram. Mas nós cremos que Deus ele guarda, ele abençoa. Mas não é por esse lado, não é pelo que ele faz por você, e que ele te deu, que você vai amá-lo. Não, é pelo que ele é. E é o Consolador, é o Paráclito, é o Espírito Santo que vai nos ensinar. Você então vai compreender então qual o caminho que você deve vir. Então você tem aqui os frutos do Espírito e as obras da carne. Então nós vimos aqui a obra da carne e mais essas coisas que eu estou colocando para você, que para mim é obra da carne. Tentar usar o desejo da pessoa, né? Como se estivesse dando aquele mamão com mel, né? Mel com açúcar, mamão com açúcar, né? Para a pessoa vir para Jesus, porque ela vai receber as coisas. Então ela vem até ele com uma intenção subjetiva ali por trás de tudo. Não pela realidade do que ele é, do que ele fez, do Salvador, que nós cremos que ele é o Salvador do mundo. Então aqui vai ter agora o fruto que nasce desse relacionamento com esse Espírito. Mas o fruto do Espírito, o antídoto para a questão da sarx, da carne, que é esse pneuma, o veneno da carne, do antídoto do veneno da carne vai ser o Espírito. Então esse Espírito aí você vai aprender. Porque por nós mesmos nós não conseguimos entender o que é isso. E muita gente que se diz de Jesus, que se diz que tem um Espírito, não tem isso aqui que Paulo vai revelar aqui. Então, mas o fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, a longanimidade, que é a paciência, né? A benignidade, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tá? E se nós vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. É isso que Jesus está falando, que é poder. Isso é poder. O poder não é você fazer, para quem conhece uma igreja, que frequenta uma igreja, que já foi numa igreja, principalmente pentecostal, toda aquela liturgia que está ali, de falar em línguas, de gritarias, de ficar rodando, de cair, de profecias. Isso não é o poder. O poder é quando você se envolve com esse Jesus e você então vê e você consegue entender o que ele vê, o que ele está falando sobre o Consolador, sobre o Paráclito, o Espírito, e você então desejar isso para que esse fruto possa ser produzido dentro de você.
Aí você vai entender o que é o amor, o que é paz, o que é bondade, o que é mansidão, o que é domínio próprio. Aí você está sendo realmente um filho de Deus, né? Porque ele fala, vocês vão ter, vai te ensinar, e você vai ter os olhos abertos, você vai aprender sobre isso. Então nós temos aqui, no caso, o fruto do Espírito, a obra da carne, e em Coríntios, aqui no caso, aqui mais, um pouquinho mais para trás aqui, no capítulo de Coríntios, de Coríntios, você vai ter também os dons que esse Espírito, ele vai dar à pessoa que está também imbuída dele, né? Imbuída desse Espírito Santo, né? Então nós vamos ver aqui no capítulo 12 sobre a variedade de dons do Espírito. Olha, nós falamos sobre a obra da carne e nós falamos sobre o fruto do Espírito. E aqui está o dons do Espírito que é dado também às pessoas, né? Aí você vai ter a relação com Jesus, e ele te envia então o Espírito, aí você vai ter o entendimento do que é realmente a cura, um monte de coisas. Então vamos lá. A respeito dos dons, das alegrias, né, dos carismas aqui, do Espírito, espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, maldito é Jesus, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons, né, os carismas, né, que é dado, diaconia, que no Espírito, no caso, os carismas que são dados, são diversos, mas o Espírito é o mesmo Espírito. E também há diversidade nos serviços, na diaconia, no caso. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, energematos. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então cada um vai ter dentro da sua vida, do seu convívio, um dom, para que ele possa exercer esse dom, para que ele possa a capacidade de proclamar essa revelação de Deus, que é Jesus, pelo Espírito Santo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, no caso, dons de curar, a outros operação de milagres, a outros profecias, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então esse poder que Jesus está falando, receber esse poder, é para justamente você compreender quem é esse Espírito, deixar que ele dirija, se você abrir o seu coração para que ele dirija a sua vida, e quando você tem esse Espírito, você pode receber um dom desses do Espírito. Tem gente que não tem dom nenhum, né? Mas a pessoa tem fé, é um dom, ela tem fé. Ela acha que não, mas ela tem fé. Mas ela não cura, ela não tem conhecimento, ela não tem profecias, que para mim a profecia não é como antigamente, e como as pessoas dizem hoje, né, que é o profeta. Hoje não existe profeta para mim. E nem é para mim, porque Jesus fala que o último profeta que veio foi João Batista. E que depois dele não teria mais profeta. Por quê? Porque Jesus é o maior profeta de todos. Então você tem pessoas com capacidade de ser usada pelo Espírito para falar algumas verdades. Até você que nunca foi na igreja, até você que foi e acha que você não tem, de repente você falou algo para uma pessoa e daqui a um tempo aquela pessoa volta para você e fala assim, você fulano falou para mim naquele dia, aquela palavra me sustentou, me ajudou, me levantou, e você fala assim, mas eu não falei nada. Você falou sim, de repente você foi usado sem saber, com um dom desse. Entendeu? Então, para que nós possamos gerar o fruto também do Espírito, contra toda essa milícia, né, militância da carne, das sarras, querendo destruir a nossa vida. E nós deixarmos que o fruto cresça, e nós vamos então aprender o que é isso, e quem sabe também os dons também venham sobre nós. E você pode ser usado para curar uma pessoa. Você não sabe.
né? Mas você tem que ter essa relação com o Espírito. E a relação do Espírito é Ele que vai dar, é Ele que convence, não sou eu. Então eu não tenho uma autoridade nenhuma de poder falar que se você vier para Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosa, que você vai só receber bênção e vai ser maravilhosa a sua vida. Muitas vezes não vai ser, não. Então nós temos que entender isso. Que Jesus subiu aos céus, mas Ele falou, eu tenho que descer. Eu tenho que mandar ele para descer. Ele quem? O Consolador. Por que tem que mandar um Consolador? Para ensinar quem sou eu e quem é Deus. E ele envia. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai ter esse entendimento de que tendo o Espírito, você pode ser abençoado com os dons e você pode crescer também os frutos em você. Mas isso vai depender do seu relacionamento com ele. De você abrir a sua vida, o seu coração, a sua mente, e você então aceitar, e você então perceber, e a transformação que vai sendo feita. Agora, não é por riqueza, não é por glória, não é poder, não é por nada de material neste mundo, seja lá o que for, que você então deve buscar Jesus. Né? Se você quer a vida transformada, você vai ter que ir para um outro caminho, e outro caminho vai ser esse aqui, muitas vezes pedregoso, difícil, né? De você poder compreender que Ele te ama, Ele me ama, mas eu estou sofrendo, não, mas Ele continua me amando, e o Espírito Santo vai te revelando quem é Ele, vai te convencendo, vai te mostrando. Você pode então ir os frutos e crescer no fruto do amor, da paz, da bondade, não é isso que nós vemos aqui, da mansidão, do domínio próprio, que é o fruto que Paulo fala que contra isso não há lei, o fruto do Espírito. Alegria, né? Tudo essas coisas aqui, e também junto com isso, de repente você também pode receber um dom. Tem pessoas que não têm dom, isso não pode ser uma acusação, uma coisa triste para ela. Então Deus continua amando você com dom ou sem dom nenhum, né? Mas conhecereis a verdade vos libertará. E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E serei minhas testemunhas, os meus mártires, né? Aí você vai testemunhar aquilo que Ele fez, não pelo aquilo que Ele te deu, mas pelo que Ele fez no seu coração, na sua vida. E você então vai na sua casa, né? Em Jerusalém, no seu bairro, na Judéia, Samaria e os confins da terra, você vai ser usado para a glória de Deus e para a sua alegria também. Deus abençoe esse domingo, Deus abençoe a semana que se inicia para você, e que a graça de Deus, a misericórdia seja derramada sobre a vida, e que o Espírito Santo permeie o seu coração, e que Ele venha, que você possa abrir seu coração para recebê-lo com alegria. E você então vai que todas essas transformações que nós precisamos hoje, principalmente nesse mundo tão triste, tão terrível, o Espírito Santo vai fazer em nossas vidas, para que nós sejamos também o canal dele para outras pessoas. Dessa maneira, não pelo que o Senhor pode me dar, mas pelo que o Senhor é na minha vida. Deus abençoe em nome de Jesus.